Bora lá, guerreiro, guerreira, você que está aí estudando para concurso público, eu sou Carlos Leandro e esse é mais um vídeo da Operação Rota Matemática. Só para te lembrar, rota é a revisão objetiva da teoria e aplicação de todo o conteúdo que vai cair no seu concurso público. Esse é um terceiro vídeo que a gente está fazendo aí de uma revisão completa da matemática básica. Só lembrando, muita gente hoje em dia tem dificuldade com matemática, mas não é pela dificuldade em si da prova, mas são por dificuldades deixadas lá atrás, quando você cursou o ensino fundamental, quando cursou o ensino médio, e nós estamos fazendo nessa sequência de matemática uma revisão completa até o topo que vai te preparar para fazer sua prova, beleza? Hoje a gente vai dar continuidade com uma aula finalizando o tema de conjuntos, certo? E queremos falar de relações de pertinência e inclusão. Mas antes disso, eu queria lembrar você, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, ativa o sininho. Toda quinta e toda sexta, 19 horas, nós teremos aulas com conteúdo novo neste canal, beleza? Bora pra cima então. Relações de pertinência, pessoal. Relações de pertinência são aquelas relações que a gente cresceu ouvindo, que estudamos ali nos ensinos fundamentais, ali nas primeiras séries do nosso aprendizado, que diz, conjunto tal está contido no conjunto tal, e não sei o que, um elemento pertence ou não pertence ao conjunto. Essas são as relações de pertinência. Professor Carlos, mas será que isso cai em provas de concurso público? Temos diversas provas de concurso que solicitam, que utilizam a nomenclaturazinha dessa aqui na hora de representar um conjunto. A pessoa estudou tudo para fazer seu concurso e não sabe o que significa cada uma dessas nomenclaturazinhas, cada um desses símbolos, aí acaba perdendo uma questão por causa de uma dificuldade boba, que a gente vai matar essa dificuldade agora. Então, só para te lembrar, toda vez que você vê esse elemento aqui, esse símbolo que parece um C, ele diz que um conjunto está contido num outro conjunto, a gente vai falar já a respeito disso. Esse mesmo símbolo cortado ao meio, ele diz que esse conjunto não está contido naquele outro. Quando você vê esse C, ao contrário, ele diz que um conjunto contém aquele outro conjunto, e quando tem um C cortado ao meio, a gente diz que o conjunto não contém determinado outro conjunto. Professor, o que isso quer dizer? Calma que eu vou te explicar. Estou só mostrando para você o que significa o símbolo e o que é a sua definição, beleza? Então, toda vez que eu utilizo está contido, não está contido, contém ou não contém, eu estou falando de relação entre conjuntos e subconjuntos. Tá, professor, e qual a importância disso? Calma, meu jovem mancebo, calma, concurseira perreada, porque quando a gente estiver falando de conjuntos e elementos, eu vou dizer que o elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um elemento que pertence a um conjunto A, certo? E eu digo assim, é verdade, matematicamente falando, alguma coisa assim do tipo, é verdade que elemento A está contido no conjunto B, elemento A está contido no conjunto B. Utilizar a nomenclatura de inclusão, certo? Relação de inclusão para elementos e conjuntos, matematicamente falando, não está correto. Então já anota aí. Contido, não contido, contém e não contém, se utiliza quando está se referindo a relações entre conjuntos e subconjuntos. Pertence e não pertence quando a gente está falando entre elementos e conjuntos ou subconjuntos também, tá? Elementos e os conjuntos que eles fazem parte. Mas o que quer dizer quando um conjunto está contido no outro ou quando um conjunto contém um outro conjunto? Vamos aqui então, eu vou apagar essa primeira parte aqui e vou deixar essa observação aqui no quadro
Para você que assistiu até o final dessa aula, no final eu vou passar um cuidado especial que você tem que ter nessas relações de pertinência e de inclusão, tá? Mas fica comigo até o final que eu vou te mostrar no finalzinho dessa aula. O que quer dizer quando um conjunto está contido em outro? Eu vou mostrar para vocês aqui, apresentar um conjunto H. Esse conjunto H tem os números 1, 2 e 3. E eu tenho um outro conjunto J. E o conjunto J tem os números 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? E o que isso me dá de relações entre esses dois conjuntos? Observe. Quando eu digo que um conjunto está contido dentro de outro conjunto, eu estou afirmando que todos os elementos de um conjunto estão, ou todos os elementos de um conjunto pertencem àquele outro. É o que eu vou te mostrar. Quando eu digo que H está contido em J, H está contido em J, eu estou dizendo que todos esses elementos aqui, ó, de H, o 1, o 2 e o 3, pertencem. Por que eu estou utilizando pertence? Lembra, quando eu falo entre elemento e conjunto, a relação de pertinência correta é pertence ou não pertence. Fechado? Então, eu estou dizendo que todos os elementos de H, gente, todos, tem 40 elementos, 39 tá, só faltou um, então não está contido. Todos os elementos de H pertencem ao conjunto J. Será que isso é verdade? Vamos analisar. H tem o elemento 1, número 1, J também tem. H tem o 2, J também tem. H tem o 3, J também tem. Então, falar que o conjunto H está contido no conjunto J é verdade, certo? Está correto falar isso, tá? Quando eu falo isso, quando eu digo, isso daqui que eu vou falar para vocês agora pode ser uma questão de prova, tá? Quando eu digo que todos os elementos de um conjunto estão contidos em um outro conjunto, ou melhor, quando eu digo que um conjunto H, ou qualquer que seja o conjunto, tá, gente? Está contido num outro conjunto, eu estou afirmando que esse conjunto aqui é um subconjunto daquele outro. Como assim? Quando eu digo que H está contido no conjunto J, eu estou afirmando que o conjunto J, certo? Tem dentro dele o conjunto H. Lembra da aula anterior? Se você não viu, dá uma olhadinha na aula anterior. Quando eu tenho um conjunto grande e desse conjunto grande eu consigo tirar um conjunto pequeno, esse conjunto pequeno que eu tirei é um subconjunto daquele conjunto maior. Então, H é um subconjunto de J. Isso pode cair em concurso público. Isso pode cair em concurso de nível médio, isso pode cair em concurso de nível superior, concurso de nível fundamental. Ele não vai discriminar o tipo de questão. Por quê? Porque essa relação de inclusão é importante você saber. Tá bom? Então, quando eu digo que um conjunto está contido no outro, eu estou afirmando que este primeiro, certo, é subconjunto do segundo. Beleza? Ok. E se um conjunto está contido no outro, é porque este outro, que é o J, contém o conjunto H. Certo? Então, quando eu digo que um conjunto contém outro, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz daqui para cá, só que eu estou analisando todos os elementos desse conjunto maior e observando se dentro dele eu consigo ver se todos os elementos do conjunto menor pertencem.
tá? Se eu consigo olhar para esse conjunto J e vejo que todos os elementos de H estão presentes, ou seja, pertencem ao conjunto J, eu posso dizer então que o conjunto J contém o conjunto H. Então presta atenção, minha gente, ó. Quando eu falo do subconjunto, é o conjunto menor, para o conjunto maior, tá? Do subconjunto para o conjunto, eu digo que H, o subconjunto, está contido, ou seja, está dentro do conjunto J, que é o conjunto maior, tá? E quando eu olho do maior para o menor, eu digo que J, que é o conjunto grande, certo? Contém, ou seja, tem dentro dele o conjunto H, que é o conjunto menor. Beleza? Feita essa parte de relação de inclusão de conjuntos, a gente vai para a relação de pertinência. O que é a relação de pertinência? É basicamente a mesma coisa que a gente acabou de ver. Só que ao invés de olhar para conjuntos inteiros para observar se todos os elementos também estão dentro do outro, eu vou observar só o elemento olhando para dentro daquele conjunto ou subconjunto escolhido. Então, 3 pertence a A. Vamos ver. 3 pertence ao conjunto A. Lembrando que a gente utiliza pertence ou não pertence quando a gente está falando de relações entre elementos e conjuntos ou subconjuntos, beleza? 3 pertence a A. Vamos olhar. Dentro do conjunto A, eu tenho o elemento 3. Só é olhar e você vai ver que não. Então, você vai ver que essa afirmativa aqui está errada. Isso daqui está errado, tá? Ah, professor, será que isso cai em algum tipo de questão? Cai, principalmente relações ali que você está trabalhando com raciocínio lógico. Às vezes você cai numa relação de pertinência de conjuntos, de relações de inclusão ou pertinência, que é uma condicional. Lá na frente eu vou mostrar para vocês uma aula só de exercícios e vocês vão ver a misturada que dá quando a gente pega esses assuntos aí, misturando assuntos diferentes da matemática, beleza? Então, 3 pertence a A? Não, então essa afirmativa está errada. 4 pertence ao A? Só é você olhar. 4, está aqui o elemento 4. 4 faz parte do conjunto A. Então, 4 pertence a A. Essa afirmativa está correta. E eu dizer que 6 não pertence a A. Isso é verdade? Só é você analisar. Dá uma analisada. 6 está dentro do conjunto A. 6 está aqui. Quando eu digo que 6 não pertence a A, essa afirmativa ela está falsa. Então ela está errada. Isso daqui está errado. Não existe. 6 pertence ao conjunto A. Foi fácil de entender? A lógica desse negócio aqui foi um pouquinho interessante? Se foi, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece. Se inscreve no canal, curta esse vídeo, deixa teu comentário, ativa o sininho para você não perder a aula. Toda quinta e toda sexta, 19 horas, vai ter aula nova para você, beleza? E fica comigo até o final que eu tenho um cuidado especial a respeito desse assunto para te passar. Vamos agora aqui, analisar esses 3 conjuntos que eu trouxe aqui como exemplo. Eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B e eu tenho um conjunto C. Aqui estão todos os elementos do conjunto A. É uma contagem, uma sequencial de 0 até 8, tá? E eu tenho o conjunto B, que é uma sequencial também só de números pares de 2 até o 16. E tem um conjunto C, que é uma sequencial do 0, 1, 3, 5 e 7, tá? Esses são meus 3 conjuntos. Aí eu quero testar com você, aluno, concurseiro, esforçado, estudioso, estudiosa. Eu quero testar com você se a gente conseguiu solidificar o que eu acabei de falar. Vamos lá, eu tenho essa relação aqui. A tem um C aqui, um símbolo C e um B. Vamos comigo. Quando eu vir numa questão esse símbolo aqui que parece um C, eu estou querendo dizer o quê? Que A, o conjunto A, está contido no conjunto B.
está contida é o quê? Eu estou afirmando que todos os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B, ou seja, todos os elementos de A pertencem a B. Vamos ver se isso é verdade? Então, A está contido em B. Vamos ver se é verdade. A está contido em B. A tem o 0, B tem o 0? Não. Pronto, acabou-se. Acabou-se. A não está contido em B. O 0 que pertence a A não está em B. Então, A não está contido em B. Mas vamos ver o restante. 1 está contido, 1 pertence a A, mas não pertence a B. Mais um elemento que não faz parte de B e faz parte de A. O 2 está lá. O 3 não está. O 4 pertence aos 2. O 5 não está. O 6 pertence aos 2. O 7 não está. O 8 pertence aos 2. O 2, o 4, o 6 e o 8, que são elementos do conjunto A, também são elementos do conjunto B. Mas todos os elementos de A não pertencem ao conjunto B. Então, A não está contido em B. Essa afirmativa aqui, ela é errada, tá? Vamos para a próxima. A próxima diz o seguinte: esse símbolo aqui, desse C invertido, lembra o que quer dizer? Esse símbolo invertido quer dizer que um conjunto contém outro. Quando eu digo que um conjunto contém outro, eu estou afirmando que dentro deste conjunto estão todos os elementos desse outro. Vamos ver se é verdade? Dentro do A tem o 0, que faz parte de C? Sim. Aqui, ó. A contém o C. Vamos ver se isso é verdade. Dentro do A tem o 0? Tem. Dentro do A tem o 1? Opa, tem. Tá indo bem. Dentro do A tem o 3? Opa, tem. Dentro do A tem o 5? Opa, tem. Dentro do A tem o 7? Opa, tem também. Então, todos os elementos do conjunto C também pertencem ao conjunto A. Portanto, eu afirmar que o conjunto A, que é o conjunto grande, contém, ou seja, dentro dele está o conjunto C, isso é verdade. Então, isso daqui está correto. Vamos para outra. Ele está me dizendo, olha lá, está utilizando aquele E, sempre parece um E, né? Ele está dizendo 2, esse símbolo é B. Você lembra quando que utiliza esse símbolo aqui? Quando eu estou falando de elementos para conjuntos, né? Ele está dizendo que o elemento número 2 pertence ao conjunto B. Isso é verdade? Como é que eu sei, professor? É só você pegar o elemento e olhar para dentro do conjunto. Olha no conjunto B, tem o elemento 2? Olha o bonitão ali. Então, pertence. Então, isso aqui é verdade. 2 pertence ao conjunto B. Aqui já foi, aqui já foi, aqui já foi. Ele está dizendo que o elemento 3 não pertence ao conjunto A. Vamos ver se isso é verdade. Para o elemento não pertencer ao conjunto, o que é que ele não pode estar? Onde que ele não pode estar? Dentro do conjunto. Então eu vou olhar para o conjunto A. Se dentro do conjunto A não tiver o elemento número 3, essa afirmativa é verdadeira. Mas se tiver, essa afirmativa é falsa, tá? Vamos olhar. Dentro do conjunto A, olha quem está aqui. O elemento número 3. Então, dizer que 3 não pertence ao conjunto A, isso é uma afirmativa falsa. Então, isso daqui, ó, está errado, porque 3, ele está sim dentro do conjunto A. Logo, o correto seria dizer que 3 pertence ao conjunto A. Como a afirmativa está me dizendo que 3 não pertence, ela se torna errada por esse motivo, porque ela está dizendo uma coisa que não é verdade, tá bom? Vou apagar essa daqui, essas primeiras que eu fiz, e eu tenho
uma outra situação que envolve um pouco do que a gente conversou na aula passada, que é união e interseção de conjuntos, tá? Complemento, tá? Diferença de conjuntos. Ele está dizendo que o conjunto A, olha o símbolo, está contido dentro da união entre o conjunto B e C. Esse símbolo aqui, esse U, é o símbolo de união de conjuntos. Se você não sabe o que é, vê nossa aula anterior, a aula 2 sobre conjuntos, que você vai descobrir o que é isso aqui. Primeiro, a gente tem que fazer a união do conjunto B com a união com o conjunto C para saber se isso é verdade. Então, vamos fazer aqui, olha. B união C é um outro conjunto que vai pegar todos os elementos de B e todos os elementos de C, certo? E aqueles que tiverem dentro dos dois conjuntos vai aparecer apenas uma vez. Então vamos lá. Começando de C. C tem 0, o B não tem 0 lá. Então o C tem o 0. Depois eu tenho o 1. O 1 tem aqui em B, mas não tem o C. Opa, então ele vai fazer parte aqui também. O C tem o 3, mas antes do 3 tem o 2, então vem o 2. Aí depois o 3, eu estou pegando a sequência, tá, gente? Depois vem o 4 lá de cima, o 5 de baixo, o 6 lá de cima, o 7 de baixo, o 8, aí só segue porque já acabou o C, tá? O 10, o 12, 14, não vai caber não, vai caber aqui. E o 16, ele extrapolou um pouquinho aqui, mas tá dando para ver. E o 16. Então, aqui é o conjunto B união C. É isso tudo aqui. Veja, nenhum elemento de B coincidiu com o elemento de C. Então, a gente não teve a necessidade de ver se precisava repetir. Mas vamos supor que dentro do conjunto C tivesse um elemento que também tivesse dentro do conjunto B, eu não escreveria duas vezes, eu escreveria apenas uma. Então vamos lá. Quando eu afirmo que A está contido dentro de B união C, eu estou afirmando que esse conjunto aqui, certo? Todos os elementos de A também pertencem a essa união aqui. Como é que a gente faz para saber? Olha, elemento por elemento. Se estiver, então quer dizer que é verdade. Vamos olhar. A tem 0. B união C também tem 0. 1 já foi. A tem 1. B união C tem 1. A tem 2. B união C tem 2. A tem 3. Aqui também. A tem 4. Foi também. A tem o 5. Tem também. A tem 6. Também. 7. Também. 8. Também. Todos os elementos de A, e olha que ainda sobrou, né? Mas todos os elementos de A, ou seja, o conjunto menor, nesse caso, estão presentes, estão dentro, pertencem também a essa B união C. Então, eu posso afirmar que o conjunto A está contido, ou seja, esse conjunto aqui agora se transforma num subconjunto desse outro aqui. Se eu fosse selecionar só o conjunto A, ó, isso tudo aqui seria o agora conjunto A, que passa a ser um subconjunto desse outro, tá? Beleza, gente. Lembrando, para você que ficou até aqui, agora eu vou te passar esse cuidado especial que você deve ter quando estiver lidando com conjuntos. Lembra que eu falei para você e que eu apresentei para você? Então a afirmativa é correta, tá, gente? Aqui está certo. Está correto, então, afirmar que A está contido em B união C. Vamos agora para a dica especial, para o cuidado especial que você tem que ter. Lembra que eu falei que nessas relações de pertinência e inclusão, a questão dos símbolos utilizados são importantes você saber o significado? Então preste atenção. Nesse pertence e do não pertence. Pertence e não pertence, ela é esse símbolo aqui, que parece um E, né? Parece a letra E ou letra E, né? Parece essa letra, e a gente utiliza para falar, como eu te disse, de relação entre elementos e conjuntos. Mas na matemática, tem esse outro símbolo aqui, ó. Tem esse símbolo, e ele ao contrário assim, ó.
esse E, assim, em caixa alta, em letra maiúscula aqui, isso daqui quer dizer que existe. Não é a mesma coisa de pertence. Aqui eu estou afirmando que uma coisa existe. E esse outro aqui, eu estou dizendo o contrário desse, estou dizendo que não existe. Quando que a gente vai trabalhar com isso? Lá na frente, principalmente lá na parte de raciocínio lógico, quando a gente estiver falando dessas relações também lá, tá bom? Mas por enquanto você saiba que isso aqui existe e não existe, é diferente de pertence e não pertence. Só essa dica aqui já vai garantir para você a possibilidade de você não errar uma questão de prova, beleza? Galera, essa é a aula de hoje. Não deixe de assistir nossas próximas aulas e lembre-se, toda quinta e toda sexta, 19 horas, você tem uma missão na operação Rota Matemática. Rota vai ser a nossa revisão objetiva da teoria e aplicação. Obrigado, galera. Até a próxima.